Gente, nós tivemos na semana passada, ainda teremos, né? Na semana passada foi no Rio de Janeiro e na semana próxima, ou nesta semana, se não me engano, teremos aí mais shows, né? Ou tivemos e teremos, portanto, os shows da Taylor Swift, né? Esta brilhante artista norte-americana. Eu gosto muito da Taylor. Veja, bom, eu gosto muito de Gordon Lightfoot, gosto muito de Alan Jackson, tem discos sensacionais, né? Gosto muito de John Denver e tal. Eu gosto de country music, né? E a Taylor teve, hoje acho que não mais, né? Mas ela teve um período aí de sua carreira que foi permeado pelo country, então, e tem músicas maravilhosas e tal. Então eu gosto muito da Taylor. A Taylor que tem uma legião de fãs ensandecidas, né? Quer dizer, com uma verve muito profunda, uma paixão inimaginável. Inclusive há especialistas em música que comparam, não é, toda esta paixão, né, dos seguidores da Taylor com a própria bitomania, né, lá dos anos 50, 60, um negócio que beira a histeria, né? Mas justificaram porque a Taylor é muito boa, né? Atualmente acho que talvez seja a mais proeminente artista do pop internacional, não é? E ela está no Brasil, né? Fez shows aí no Rio de Janeiro na semana passada e vai fazer em São Paulo e tal. Gente, mas o que eu quero abordar nesse vídeo não é algo tão legal de se falar, não é? É algo muito triste, é algo muito doloroso, né? E algo muito desumano, não é? Que foi a morte de uma das fãs da Taylor, né? No show que se deu no Rio de Janeiro, a Ana, né? Ana Benevides, Ana Clara Benevides, não é? Que acabou morrendo de calor, não é? Morreu ali desidratada, tal. É uma coisa absurdamente dolorosa, né? Nós temos que nos solidarizar aí com a família da Ana. Claro, é uma dor inimaginável, exceto para quem a experimenta, né? Essa morte nas circunstâncias em que se deu, da forma que se deu, tudo muito penoso e tal. Bom, a internet já se pronunciou, né? O tribunal da internet, todo mundo já falando, achando culpados, achando responsáveis, etc, etc, etc e tal. Até contra a Taylor, acho que também andaram falando, que é um absurdo gritante e tal. Eu quero falar sobre isso, né? Há um culpado para essa tragédia? Há algum responsável por essa tragédia? Eu já vou lhes adiantar. Sim, há um responsável, há um motivo gerador desse tipo de evento trágico, de uma jovem morrer de calor em um evento, tá? Há sim um responsável, há sim um culpado e eu vou trazer a vocês essa reflexão. Tá? Gente, não antes de pedir a vocês que se inscrevam no canal, você que ainda não é inscrito, peço a sua inscrição, ela é fundamental aqui para o nosso trabalho. Peço que compartilhem este vídeo, eu acho que o compartilhar, especialmente desse vídeo, ele vai ser muito importante, né? Porque eu quero trazer um esclarecimento nesse vídeo, uma constatação. Então compartilhem com seus amigos, não é? Curtam o vídeo, né? O like, o joinha, também acionem as notificações, né? Para que vocês não percam aqui os nossos conteúdos. Tá? Gente, bom, a reflexão que eu quero trazer a vocês é a seguinte, né? Este evento trágico, a morte desta garota, tá? Tem uma explicação filosófica. Sim, filosófica. Claro que eu vou me recorrer à filosofia. A filosofia é a matriz de tudo, não é? Como já dizia o grande Kant, né? A vida dos vivos é norteada pelas ideias de filósofos mortos. Isso é uma realidade. Então eu vou trazer a vocês uma perspectiva filosófica que explica esta barbaridade. Porque aquilo foi uma barbaridade. Uma jovem saudável morrer de calor em um evento. Foi uma barbaridade, pelas circunstâncias todas que permearam o evento. E eu vou falar sobre elas também. Gente, bom, eu disse que é claro que eu tenho que recorrer à filosofia. E a primeira coisa que eu vou falar é sobre sentido da vida. Ora, mas que diabo que tem a ver? Tem tudo a ver e vocês vão entender, né? Vocês vão entender sobre sentido da vida. Cabe dizer também, gente, antes de dar continuidade, que eu não vou tratar aqui de responsabilidades civis jurídicas, tá?
de responsabilidades técnicas legais. Isso o Ministério Público está fazendo muito bem, inclusive oficiou a própria empresa organizadora, etc. Não. Eu vou falar de uma responsabilidade maior, de uma responsabilidade sistêmica, de uma responsabilidade que reside nos bastidores da própria humanidade. É disso que eu vou falar, né? Que vai explicar essa tragédia que aconteceu. Eu estava dizendo, preciso recorrer à filosofia e falar de sentido da vida. Bom, o que tem a ver? O que você está falando, Jota? Sentido da vida? Sim. E eu vou recorrer a ninguém mais, ninguém menos que Aristóteles. Aristóteles, quando escreve uma de suas magnum opus, Ética a Nicômaco, um livraço, um livro fundamental para a humanidade, Aristóteles fala sobre sentido da vida. Aristóteles fala sobre telos, o que ele chama de telos, teleologia, finalidade. Tá? Aristóteles vai dizer que tudo possui uma finalidade. Tudo que existe, que está no mundo sensível, possui uma finalidade. Inclusive a vida do ser humano, inclusive o homem. O homem tem uma razão de existir. Então é claro que não vou me aprofundar aqui na Ética Nicômaco, mas preciso dar o panorama geral para vocês. Então Aristóteles vai dizer o seguinte, que o sentido da vida do ser humano é basicamente eudaimonia. O que é eudaimonia, Jota? Eudaimonia, vamos falar bem a grosso modo aqui, seria um estado de felicidade plena. Seria um estado de satisfação completo. Seria um fim em si mesmo. Portanto, Aristóteles diz que o sentido da vida de todo mundo é atingir a eudaimonia. Nós existimos para sermos plenos. Vocês conseguem compreender? Isso está lá na Ética Nicômaco. Nessa mesma obra, Aristóteles vai trazer, nesse mesmo sentido, Aristóteles vai trazer algumas coisas que não podem ser o sentido da vida, algumas coisas que não é eudaimonia. Então ele cita algumas coisas, mas eu vou me focar em uma que vai ser o nosso tema, o tema do nosso vídeo aqui. Aristóteles vai dizer o seguinte, que o dinheiro, que a pecúnia, que o lucro, que a renda, que o dinheiro em si, ele não pode ser eudaimonia. Ele não pode ser o sentido da vida. E Aristóteles explica isso com a sua própria lógica. O dinheiro em si mesmo, ele não pode ser um fim, porque, veja, quando você tem um dinheiro, você vai ter que usar esse dinheiro para alguma coisa. O lucro, o dinheiro, ele vai ter que ser utilizado para chegar-se a alguma coisa que aí sim, talvez, pode ser uma eudaimonia. Então, se eu ganho um dinheiro, se eu não puder gastá-lo, se eu não puder empregá-lo em que quer que seja, ele é inútil. Ele é inútil. Se eu não puder empregá-lo para as minhas necessidades, se eu não puder empregá-lo para os meus desejos, que aí sim pode ser construído uma eudaimonia plena, ele é inútil. Portanto, ele não pode ser um fim em si mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O dinheiro, o lucro, ele não é um fim em si mesmo. Ele é no máximo um meio. E não um fim em si mesmo. Ele coloca outras coisas também, ele põe os próprios prazeres. Aristóteles fala que o prazer também não pode ser um fim em si mesmo, não pode ser, portanto, o sentido da vida, porque o prazer é efêmero. Se você tem um desejo de uma coisa, você consome aquilo, acaba o desejo. Portanto, não pode ser também um fim em si mesmo. A mesma coisa, ele fala sobre o poder, porque para você ter o poder, você vai ter que ter reconhecimento alheio. Então vai depender de outras almas, não pode ser um fim em si mesmo. Como disse, ele fala de outras coisas. Mas vamos voltar. Eu quero focar nesta questão do dinheiro. Nesta questão do lucro. Quando as pessoas, quando a humanidade desvirtua este preceito aristotélico, desgraças acontecem. Por quê? Você vai atribuir
ao dinheiro, aqui no nosso caso, ao lucro, uma finalidade própria, um fim em si mesmo, e não pode ser. E quando você assim procede, quando você deposita no lucro, no dinheiro, uma finalidade em si mesmo, tudo ruim. Inclusive um termo que tem sido repetido aos borbotões na atualidade, que é a tal da empatia. Muitas pessoas associaram a morte da Ana a uma falta de empatia e estão corretíssimas. Estão corretíssimas. Mas o que essas mesmas pessoas, ou muitas delas, não compreenderam é o que está por trás dessa falta de empatia, que é exatamente a desvirtuação finalística da vida. Por quê? Ora, quando eu deposito a qualidade de fim em si mesmo no dinheiro e no lucro, a ideia de empatia, empateia do grego, que é transpor-se às paixões alheias, né? Colocar-se no lugar do outro, essa ideia é rechaçada. Por quê? Porque o fim em si mesmo é o próprio dinheiro. Né? Então, quer dizer, não cabe outra ponderação que não o galgar do fim em si mesmo, que neste caso é o dinheiro, um fim desvirtuado. Quando se coloca o lucro, o dinheiro, como um fim em si mesmo, muitas coisas deixam de fazer sentido. Por exemplo, agendar um show para um dia cujas temperaturas serão estratosféricas, 50, 60 graus. Ora, mas as pessoas vão se desidratar, pessoas podem morrer, e morreu. Não, mas o fim em si mesmo é o lucro. O fim em si mesmo é o lucro, portanto, dispensa qualquer outro tipo de ponderação. Muitas coisas deixam de fazer sentido. Por exemplo, também deixa de fazer sentido permitir que a pessoa entre no evento do show com a sua própria água. Ora, está 50 graus, não. Mas se a pessoa entrar com a sua própria água, ela não vai comprar a água que estará sendo vendida no estádio e o lucro vai ser comprometido. E como o lucro é um fim em si mesmo, ele não pode ser comprometido. Então proíbe-se a água. Muitas coisas não faz sentido quando o lucro é um fim em si mesmo. Não faz sentido também deixar de vender 300 ml de água a R$8. Opa, claro que não faz sentido deixar de vender a R$8. Porque as pessoas vão estar em uma temperatura infernal. Elas vão precisar comprar água se não quiserem morrer. Vão ter que pagar R$8 em 300 ml de água, porque o lucro é o fim em si mesmo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Gente, isto se aproxima muito de uma corrente que hoje nós chamamos, hoje não, desde os anos 40, que foi quando surgiu pela primeira vez, que é o anarcocapitalismo. Eu não vou fazer críticas aqui ao anarcocapitalismo, nada disso, não é a intenção. Inclusive eu tenho estudado anarcocapitalismo. Mas se aproxima muito, veja, é exatamente a inexistência de regras maiores para atingir-se, né, os frutos da propriedade privada. Quais são os frutos da propriedade privada? É o lucro. Claro! E o lucro aqui como um fim em si mesmo. Não é eudaimonia, é o lucro, é o dinheiro. Quando o lucro é o fim em si mesmo, a tal da empatia, empatos, empateia, tomar o lugar do desejo, da paixão do outro, isso se extingue. Se extingue. Não há empatia em um sistema cuja teleologia seja o próprio lucro. E é isso que aconteceu. E é isso que acontece não só neste caso do show da Taylor. Nós estamos falando dele porque ali houve um evento trágico. Mas isto
é uma sistemática odiana no mundo. E esse vídeo não é para tentar mudar a situação, porque eu geralmente não sou um idealista de causas mortas. Então a esperança de mudar... Não, a esperança, inclusive, é um instituto muito complicado, haja vista a caixa de Pandora, né? Não, esse vídeo é apenas uma constatação. Eu estou apresentando a vocês o que de fato ocorre. Não é? A ideia incrustada no sistema atual de produção, que é o lucro como um fim único, ou um fim em si mesmo, e não é. A moça morreu, uma jovem morreu, desidratada. Por que, Jota? Bom, porque ela não pôde entrar com água no show? Pode ser, claro que pode ser. Não é verdade? Porque o evento não poderia deixar de lucrar ao marcar um show para um dia em que as temperaturas estariam infernais e poderiam matar pessoas como matou? Também pode ser. Esta é uma realidade dolorosa de ser percebida. Mas, atualmente, o que não é doloroso de ser percebido, né, na nossa realidade? E eu vou dizer uma vez mais, eu não estou criticando o capitalismo em si, até porque eu acho que o capitalismo ainda é a única forma sustentável de se produzir, tá? Eu estou aqui dizendo sobre o descabimento do capitalismo. Eu estou aqui dizendo a exacerbação dos instrumentos capitalistas. Isto sim é um problema. Né? Desse anarcocapitalismo que vem crescendo muito depois de um neoliberalismo um pouco machucado. Nós temos que tomar cuidado com isso. Né? Nós temos que pelo menos sermos conscientes disso. Não que vai mudar. Eu já disse, eu não sou idealista de causa morta. Para mim isso não vai mudar. Para mim a tendência é que cresça. E tragédias como essa vão acontecendo cada vez mais. É o que é. Né? É o que é. Gente, portanto, este foi o vídeo. Eu vi gente, bom, como eu disse, acho que eu disse no começo do vídeo, criticando a Taylor, a própria Taylor Swift. Isso é de uma impropriedade absurda. A Taylor Swift ela é parte de uma sistemática que nós todos somos, que inclusive a própria vítima também era. É parte deste arcabouço que é permeado pela desnaturação da própria finalidade da vida. Sim, nós todos somos partes disso. Infelizmente. Ou não, enfim, não vou entrar no mérito da questão, é o que é. É um vídeo constatatório. Gente, este foi o vídeo, espero que tenham gostado desta minha abordagem. Bom, utilize o campo dos comentários para darem as suas opiniões, os seus pareceres, não é? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido esclarecedor. Não deixem de compartilhar este vídeo para outras pessoas, em seus grupos de WhatsApp. Não deixem de se inscrever no canal, de dar o joinha e de acionar também a sinetinha das notificações para que você não perca nenhum de nossos conteúdos, tá bom? Muito obrigado.